um prazer para mim, é um privilégio, mais uma vez, estar aqui, poder servir a igreja através da ministração, através da exposição das Sagradas Escrituras. E como nós cantamos aqui, que a voz do Senhor é estrondosa, que essa glória da sua voz possa realmente impactar os nossos corações nessa manhã, e que você possa ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração de maneira única, de maneira especial nessa manhã. Em nome de Jesus, amém? Amém? Amém. Abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Leio com vocês nessa manhã os versos 14 a 19. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Segundo Reis, capítulo 13, versículos 14 a 19 dizem assim: Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois, Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Amém? Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler trata-se da última profecia de Eliseu antes da sua morte. Mais do que uma palavra profética, Eliseu apresenta princípios para uma vida de sucesso. Ele fala sobre posturas, ele fala sobre atitudes, sobre ações que podem fazer uma grande diferença nas nossas vidas e até mesmo trazer uma resposta aos nossos questionamentos, o do porquê. O do porquê algumas pessoas conseguem ter êxito, algumas pessoas conseguem ter vitória em determinadas áreas da sua vida e outras não. Mas antes de nós falarmos a respeito disso, eu preciso da sua ajuda nessa manhã. Posso contar com a sua ajuda? Eu preciso ouvir e eu preciso saber da sua opinião, do conceito que você tem acerca desta situação. Conforme a imagem que vai ser projetada aqui na tela de projeção, eu gostaria de saber de você, se você pudesse analisá-la, e que você pudesse me responder. A próxima. Aí. Analise essa imagem e me responda. Quem desses 2 homens você considera
você classifica como um vencedor? Para você, o vencedor é o homem da figura 1 ou o homem da figura 2? Vocês não iam me ajudar? 1, 2, Para mim, 1. 2 já desistiu. Nenhum dos dois. Não, o 2 já desistiu. Hã? O 2 já desistiu. É 1? É. Consenso da maioria que é 1, ok? É. Ok, 1 então nós consideramos e nós classificamos como o vencedor. Uma outra pergunta que eu faço é a seguinte: olhando para essa imagem, exatamente nesse ponto em que ela foi registrada, me responda: quem entre os dois encontra-se mais perto dos diamantes? O 2? Então, Para mim, 1. 1? É. Outra, Pra não, mim, mais perto é 1 ou 2? Para mim, 1. 2. É o 2. O homem da figura 2 está bem mais próximo de alcançar os diamantes do que o 1. Muito bem. Minha terceira pergunta, e essa você não precisa responder, mas responda para si mesmo: qual dos dois reflete, se assemelha com você? Se assemelha com o seu estilo de vida? Com qual deles você se parece? No seu dia a dia, na sua vida, você se vê como homem da figura 1 ou como homem da figura 2? A minha resposta a esta pergunta é que às vezes, em certas situações, eu me vejo como homem da figura 1, determinado, focado, esperançoso. No entanto, em outras oportunidades, eu sou muito parecido com o homem da figura 2, cabisbaixo, cansado, desanimado, desistente. Agora, irmãos, o que realmente me chama a atenção nessa imagem é que o homem da figura 2, ele está a poucos centímetros de conquistar a sua vitória, da sua conquista. Se ao invés de desistir, de voltar atrás, ele tão somente tentasse mais uma vez, cavasse um pouco mais, insistisse em continuar só mais um pouquinho, ele certamente seria recompensado pelo seu esforço e sua dedicação. É justamente sobre o homem da figura 2 que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. Perceba que esse homem deixou de conquistar, deixou de saborear o sabor da vitória por um detalhe. Por causa de alguns centímetros de terra, por muito pouco. Ele chegou bem perto do seu ideal, mas devido a um detalhezinho, ele acabou desperdiçando uma grande vitória na sua vida. Talvez isso também possa estar acontecendo com você. Talvez esteja perdendo grandes conquistas, porque está falhando em pequenos detalhes. Quem sabe que você precisa fazer para ter êxito em alguns dos seus projetos seja ajustar pequenas coisas, atentar para determinadas atitudes que podem te levar ao encontro de grandes vitórias. E nessa manhã, de acordo com o texto que nós lemos de 2 Reis, eu quero te apresentar alguns detalhes, algumas situações pelas quais certas pessoas não estão vencendo na vida. E talvez um desses pontos que eu vou apresentar
seja a razão, seja o motivo pelo qual você não esteja alcançando vitória, não esteja conquistando aquilo que tanto almeja. Primeiro motivo que eu destaco está nos versos 14 e 15. O texto diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. O princípio que eu encontro aqui é: pare de chorar e se posicione. Pare de chorar e se posicione. Veja que nós temos duas situações nesses versos. No verso 14, nós estamos diante de um rei que chora e lamenta ao perceber a iminente morte do profeta Eliseu. Já no verso 15, nós estamos diante de um profeta fragilizado, acamado, vivendo os últimos capítulos da sua história. No entanto, mesmo diante desse cenário, Eliseu se permite ser usado por Deus e apresenta uma postura diferente do rei Jeoás. É Eliseu quem diz: pegue um arco e algumas flechas. A mensagem do profeta para Jeoás é: pare de chorar e se posicione. Pare de se lamentar e se prepare. Não é tempo de choro, Jeoás. É tempo de você se colocar de pé. É tempo de você encarar novos desafios. É tempo de você assumir responsabilidades. É tempo de você mudar de postura. Irmãos, o ensinamento do profeta para nós é de que haverá momentos na vida em que você vai chorar. Há estágios na sua vida que serão marcados pela tristeza, pela despedida, pela dor, pelo luto. Mas chegará um dia onde você terá que parar de chorar e entender que precisa se preparar, se posicionar para as vitórias que Deus concederá na sua vida. Pare de chorar, Jeoás, e se posicione. Salomão, em Eclesiastes 3, diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Rei, pare de chorar. Não é tempo de se lamentar, é hora de se posicionar. Com isso, irmãos, eu aprendo que às vezes nós deixamos de conquistar determinadas vitórias porque nós nos recusamos a mudar de postura. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, a Bíblia Sagrada fala para nós a respeito do profeta Natã, que repreende Davi por causa dos seus pecados. E aqui me permita abrir um parênteses nesse texto, dentro de 2 Samuel 12, para que depois eu possa retornar a esse primeiro tópico da nossa mensagem: pare de chorar e se posicione. O parênteses que eu abro aqui nesse texto, ele se dá a partir do versículo 13, quando o profeta Natã fala sobre a decisão de Deus a respeito de Davi. 2 Samuel, capítulo 12, versos 13 e 14, dizem assim: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor,
o menino morrerá. O profeta Natã está dizendo que o filho de Davi com a mulher de Urias, Betseba, morrerá. Essa é a sentença, o veredito, a decisão de Deus, a resposta do Senhor para Davi. Mas entenda uma coisa: Davi não está ouvindo uma sentença do profeta Natã. Não se trata de uma decisão do homem sobre a vida de Davi, mas trata-se de uma sentença de Deus, uma sentença divina. Foi Deus quem disse: Davi, o seu filho, morrerá. E aqui eu quero te perguntar: o que é que você faz? Qual é a sua postura quando uma sentença divina chega aos seus ouvidos? O que é que você faz? Mas por favor, não encare a minha pergunta como um incentivo a uma postura de rebeldia contra as decisões de Deus. Eu não estou dizendo que você tem de bater o pé todas as vezes em que Deus lhe dá uma resposta negativa, e nem tampouco ouse usar essa minha pergunta como um pretexto para sair por aí reagindo feito uma criança mimada que esperneia no supermercado porque o pai não quer comprar o brinquedo que ele tanto quer. Não, irmãos, não é sobre isso que eu estou falando. A minha pergunta a respeito de como é a sua postura quando Deus estabelece uma sentença em sua vida. Essa pergunta ela está fundamentada na postura de Davi. Davi sabia, Davi acreditava na soberania do Senhor, mas o seu posicionamento diante dessa decisão de Deus mostra para nós que Davi também acreditava em um Deus misericordioso. É ele quem diz no verso 22: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Irmãos, essa postura de Davi mostra que ele conhecia um Deus que, além de ser todo-poderoso e soberano, é também um Deus cheio de misericórdia e compaixão. E essa é a mensagem de Davi para nós. É por isso que, com humildade, com sinceridade, você pode chegar diante de Deus nessa manhã e você pode conversar com Ele sobre os assuntos que atormentam a sua alma, sem medo, sem receio, porque o Pai Celestial, Ele é um Pai amoroso. O Pai Celestial é um Pai que perdoa. O Pai Celestial, Ele é misericordioso, cheio de graça e cheio de verdade. Você pode chegar diante de Deus e abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante dEle, seja lá qual for o veredito que Ele deu a respeito da sua vida. Dito isso, fecho parênteses e retorno ao nosso tópico inicial. Pare de chorar e se posicione. Porque esse texto de 2 Samuel 12 vai dizer para nós que Davi, após receber a sentença de Deus, o texto diz que o seu filho então adoece gravemente. E diante dessa situação, Davi suplica para que a criança fique curada daquele mal. E nesse período ele chora, nesse período ele jejua, ele se prostra diante de Deus. Porém, uma semana depois, a criança morre. E Davi, ao saber disso, toma a seguinte atitude: ele se levanta do chão,
toma um banho, penteia os cabelos e troca de roupa. Depois ele vai à casa de Deus e o adora. Quando volta ao palácio, pede comida e se alimenta. Nesse exato momento, os seus servos, sem entender absolutamente nada, perguntam: Davi, nós não estamos entendendo. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou, jejuou, se lamentou por ele. Mas agora que o menino morreu, o Senhor parou de se lamentar, se levantou e voltou a comer. Davi, o que está acontecendo? E Davi então responde: enquanto o menino estava vivo, eu jejuei, chorei, porque o Senhor poderia se compadecer de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Irmãos, em outras palavras, Davi estava dizendo aos seus servos: ei, aprendam uma coisa. Aprendam que há momentos na vida em que nós precisamos parar de chorar, se levantar e nos posicionar, para que então possamos estar preparados para receber aquilo que Deus já preparou para nós. Talvez esse seja o motivo pelo qual você não consegue obter vitória nessa área da sua vida, porque você ainda não entendeu, não compreendeu que é tempo de parar de se lamentar e tão somente se posicionar diante do Senhor. Tome uma atitude nessa manhã, de acordo com a palavra de Deus. Realize certas mudanças na sua agenda. Se comprometa, assuma responsabilidades. Avalie as suas prioridades. Mude de postura, porque Deus tem vitórias para a sua vida. Segunda razão, o segundo motivo pelo qual certas pessoas não estão tendo êxito em suas vidas é porque elas insistem em fazer tudo do seu jeito. Acompanhe comigo o verso de número 16. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Irmãos, é importante ressaltar que esse texto de 2 Reis 13 trata-se de um ato profético de Eliseu ao rei. Então, as palavras e os gestos de Eliseu apontam, indicam, apresentam lições que Jeoás precisa tomar nota. E uma dessas instruções está nesse gesto de Eliseu, ao colocar as suas mãos sobre as mãos do rei. Agora, imagine comigo essa cena. O rei Jeoás se prepara para atirar a flecha, quando de repente uma mão trêmula, mão de Eliseu, trêmula por causa da sua idade, por causa do seu estado de saúde, essa mão lentamente vem e cobre a mão do rei. Ó irmãos, nessa situação, o rei poderia ter dito: Eliseu, eu sei atirar uma flecha. Você não precisa colocar a sua mão sobre a minha. Acho que você não vai conseguir me ajudar com isso. É possível que você possa até atrapalhar a minha pontaria. Irmãos, não é nada absurdo pensar dessa forma, porque afinal de contas, uma coisa que o rei sabia fazer bem naquela época era usar o arco e a flecha. Os reis iam às guerras e muitas vezes não apenas comandavam as tropas, mas também envolviam-se nos conflitos.
Então por que Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei, justamente no momento em que ele se preparava para atirar a flecha? Irmãos, o profeta não estava ensinando o rei a atirar. O profeta estava ensinando ao rei como obter vitórias de acordo com a vontade de Deus. É o mesmo conselho, é o mesmo princípio que nós vemos no livro de Provérbios, capítulo 3. Quando Salomão diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Mas em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. E Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Amém. O profeta Eliseu estava ensinando ao rei Joás que sem a orientação, sem a força, sem o auxílio, sem a mão do Senhor, os nossos planos, por melhores que sejam, eles estão fadados ao fracasso. Ainda que você saiba como fazer, ainda que você tenha experiência, se a mão do Senhor não estiver sobre os seus projetos, é certo que você estará distante do caminho da vitória. Irmãos, é ilusão da nossa parte pensar que eu e você temos o controle de tudo. Uma rápida avaliação sobre a sua vida mostrará que certas oportunidades, em certos momentos, algumas coisas aconteceram de um jeito que você jamais imaginava que poderiam acontecer. Já em outras ocasiões, você percebeu que certas situações aconteceram de um jeito completamente diferente do que você havia planejado ou esperava que acontecesse. Por isso, confie no Senhor. Confie ao Senhor tudo aquilo que você for fazer, porque esse é o caminho que te levará às vitórias que o Senhor tem preparado para a sua vida. Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, no capítulo 4, diz assim: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor colocar a mão dele sobre os nossos planos, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, até onde você permite a mão de Deus sobre a sua vida? Será que você não está impondo limites ao agir do Senhor na sua vida? Deus realmente tem toda a liberdade de mudar os seus planos, de fazer do jeito que Ele quer? O salmista, no Salmo 20, diz assim: alguns confiam nos seus carros de guerra, e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão nos
levantaremos e ficaremos firmes. Permita nessa manhã que a mão do Senhor possa agir na sua vida, nos seus planos, porque isso te direcionará às vitórias que Ele tem para você. Terceira razão que eu apresento, pela qual certas pessoas não conseguem triunfar na vida, se dá devido à desobediência dessas pessoas à voz de Deus. Analise comigo os versos 15 a 17 e perceba as atitudes do rei, as instruções que ele recebe do profeta Eliseu. Verso 15. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Verso 16. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Verso 17. Em seguida, ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Que interessante, né? Porque o profeta poderia ter dito ao rei: rei, atire uma flecha. Tão somente atire uma flecha. Mas não é isso que o texto diz. No texto é possível perceber 4 ordens do profeta ao rei: pegue o arco e algumas flechas. Prepare-se para atirar. Abra a janela que dá para o leste. E por fim, atire a flecha. Irmãos, o profeta, através desses passos, ele está ensinando verdades espirituais que precisam ser compreendidas. A vitória do rei não estava em simplesmente atirar uma flecha, mas principalmente na obediência e compreensão de cada um dos passos que o profeta estava lhe ensinando. É como se Eliseu estivesse dizendo: em primeiro lugar, você precisa pegar o arco e as flechas e saber o momento certo para isso. Depois você precisa estar preparado no momento certo. Em seguida, abra a janela certa no momento certo. E então atire a flecha na direção certa no momento certo. Irmãos, tem muita gente que acha que está fazendo a vontade de Deus só porque está fazendo algo em prol do reino de Deus. Mas a questão não é fazer o que Deus quer que façamos. A pergunta que nós devemos fazer é: estou fazendo do jeito e na hora que Deus quer? Deus quer saber não o que eu e você estamos fazendo, mas como estamos fazendo. Porque fazer uma determinada tarefa é uma coisa, mas fazer essa mesma tarefa sob a orientação do Senhor é outra coisa. Pegar uma flecha e atirar é uma coisa. Pegar o arco e as flechas, se preparar, abrir a janela para o lado certo e atirar é outra coisa. E talvez nós estejamos falhando não na realização do trabalho, mas a nossa falha esteja no processo. Como Deus quer que eu atire a flecha? Quais são os passos que eu preciso obedecer? Até chegar ao último estágio, eu preciso me certificar que eu estou obedecendo aos anteriores. Há pessoas que dão mais crédito, confiam mais nos conselhos e nas diretrizes de homens falhos como nós.
Mas essas pessoas não são capazes de obedecer e confiar nos princípios e os passos do Deus Todo-Poderoso. Há outros que cismam tanto com uma ideia, que mesmo ouvindo Deus dizendo para fazer ao contrário, eles não mudam. E Deus pegou um povo assim. Jeremias capítulo 7, verso 24, Deus fala o seguinte: meu povo, Deus está falando com o povo dele, meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Aí ele diz: andaram para trás, em vez de avançar. Em contrapartida, a experiência de Pedro com Jesus é um ótimo exemplo para nós. Tanto em Lucas capítulo 5, como em João capítulo 21, a cena é parecida. Lucas capítulo 5 diz assim: Jesus disse a Simão: vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. João capítulo 21. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Então Jesus disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim, e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. Irmãos, a obediência às instruções do Senhor foi o segredo da vitória na vida de Pedro. Portanto, a obediência às orientações do Senhor, aos passos que Deus te dá, é o segredo para a sua vitória. Amém? Amém. Quarta razão de algumas pessoas não alcançarem êxito em seus projetos está na falta de discernimento. Acompanhe comigo os versos 17 a 19. Então, ou seja, essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim, teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora, você será vitorioso apenas 3 vezes. O profeta disse ao rei: rei, essa é a flecha da vitória. É a flecha da vitória sobre a Síria. É a flecha da destruição completa dos seus inimigos. Tudo isso que eu acabei de te ensinar, rei, simboliza o processo da conquista. Veja, irmãos, que Deus não apenas estava dando a receita de como vencer, mas estava dizendo, estava declarando que o rei sairia vencedor naquele combate. Joás, você conseguiu assimilar tudo? Conseguiu compreender as lições que te ensinei? Sim, profeta. Eu entendi perfeitamente tudinho. Que bom, rei. Muito bom saber disso. Então agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. E o texto diz que o rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. E depois disso, o profeta Eliseu ficou irado com ele. Olha, irmãos, por que Eliseu se irou com o rei? Porque o rei, de fato,
não compreendeu o que Deus estava falando. Eliseu ficou irado com a falta de discernimento por parte de Jeoás. Porque quando nós entendemos de fato algo, nós agimos de acordo com aquilo que ouvimos. Então, se por um lado algumas pessoas erram na vida, porque são desobedientes à voz de Deus, isto é, não fazem, não se submetem às instruções do Senhor. Por outro, nós encontramos aqueles que até ouvem, e até mesmo são obedientes ao que ouviram, mas não fazem isso na sua totalidade. O problema do rei não foi a desobediência. O problema do rei foi a sua falta de discernimento a respeito daquilo que o profeta havia dito da parte de Deus para ele. Ele não agiu de acordo com aquilo que ouviu. Ele não parou para refletir no que havia recebido. Ele não associou o que o profeta disse no verso 17 com o teste que ele estava passando, submetido no verso 18. Então eu aprendo aqui que a questão não se resume apenas em ouvir e obedecer, mas sim na maneira em que estamos ouvindo e estamos praticando as orientações do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele apresenta 3 categorias de pessoas que estavam na igreja. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai apresentar 3 grupos de pessoas que estavam na igreja. Paulo fala do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. 1 Coríntios 2,14 ele diz: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, o homem natural, ele pode até mesmo estar na igreja, mas ele não compreendeu o real significado do que é ser um cristão. O homem natural não tem percepção dos valores espirituais, porque o seu coração não está inclinado para eles. O homem natural é aquele que vive com os olhos fixados apenas nas coisas terrenas, no aqui e no agora, apenas em coisas palpáveis. O homem natural, ele faz dos padrões do mundo uma referência para seu estilo de vida. Mas Paulo também fala sobre o homem carnal. 1 Coríntios 3, versos de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. O apóstolo Paulo chama um grupo de irmãos da igreja de Corinto de carnais, crianças, meninos da fé, imaturos, fracos no apetite espiritual, crentes com longa estrada de fé, mas sem crescimento, com a mesma vida espiritual de sempre, não se desenvolvem, ouvem e não crescem. Vão à igreja apenas para marcar pontos com Deus e com o pastor. Uma outra característica do homem carnal é que ele não gosta. Na verdade, ele suporta ouvir mensagens que o confrontam. Agora, note que Paulo ele usa o advérbio ainda por 3 vezes. Ou seja, Paulo não está dizendo que os irmãos em Corinto eram pessoas do mundo.
Não, eram pessoas convertidas, eram pessoas batizadas, mas que ainda eram imaturos, ainda eram crianças na fé, ainda estavam no estágio inicial da fé. Eles não deveriam estar assim, nesse nível, mas estavam. E o desejo de Paulo para esse grupo é que eles cresçam, que eles possam progredir, que eles possam avançar. Mas Paulo também apresenta um terceiro grupo, quando ele fala do homem espiritual, em 1 Coríntios 2,15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. O homem espiritual é aquele que vive sob a orientação do Espírito Santo. E ele é caracterizado por um espírito de servo. O homem espiritual está em franco crescimento espiritual. Tem discernimento das coisas que lhe acontecem. Eles discernem no sentido de esquadrinhar, examinar, investigar o valor e as implicações espirituais. Discernir bem todas as coisas não tem nada a ver com censurar os outros, mas tem a ver com reconhecer e fazer aquilo que Deus deseja. O homem espiritual é alguém que tem os seus olhos voltados para o alto. Ele olha para cima. Sua vida está centralizada em Deus. Um homem espiritual tem prazer em adorar o Senhor. Assim como as corças suspiram pelas correntes das águas, o homem espiritual anseia por Deus. O homem espiritual anseia por comunhão com o Pai. O homem espiritual anseia ardentemente ouvir a voz do seu Deus. Mas o homem espiritual não olha apenas para cima, ele olha para si mesmo. Ele julga a si mesmo constantemente. Ele examina o seu coração, examina suas atitudes, suas ações. O homem espiritual, ele se sente incomodado com certas falhas no seu caráter. O homem espiritual, ele percebe que tem de morrer todos os dias, para que muitas coisas a respeito do Senhor, e que o Senhor quer fazer na vida dele, possam fluir de maneira natural. Irmãos, o erro do rei Joás foi a sua displicência para com as instruções do profeta Eliseu. Ele não soube dar a devida atenção à palavra do homem de Deus. E ele então acabou agindo de maneira natural, sem perceber o quão significativo era para a sua vida aquela orientação de Eliseu. Para nós terminarmos, a quinta e última razão, o do porquê algumas pessoas não alcançam a vitória em suas vidas, está no fato de que elas não são perseverantes. Verso 19. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora, você será vitorioso apenas 3 vezes. A falta de percepção espiritual do rei fez com que ele agisse de forma natural. Ele não entendeu que a persistência era algo fundamental no combate contra os assírios. E Joás não pôde conquistar uma vitória plena porque não agiu com perseverança. Em certas situações da vida, se não houver perseverança, não haverá vitórias. Em determinados desafios, se faz necessário manter a constância. A história de Abraham Lincoln resume muito bem o que é agir com perseverança. Quando leio a biografia desse homem, eu me pergunto como alguém que perdeu tantas vezes conseguiu ainda vencer na vida.
Ele foi à falência nos negócios aos 31 anos. Aos 32, perdeu uma eleição para a Assembleia. Aos 34, faliu de novo. Aos 35, viu a mulher que amava morrer. Aos 36, teve um colapso nervoso. Aos 38, perdeu novamente uma eleição. Aos 43, voltou a perder outra eleição, dessa vez para o Congresso. Aos 46, também perdeu outra eleição para o Congresso. E de novo aos 48. Já aos 55, perdeu uma eleição para o Senado. E aos 56, perdeu a eleição para vice-presidente. Aos 58 anos, perdeu a eleição para o Senado de novo. Mas aos 60 anos, foi eleito o presidente dos Estados Unidos da América. E esse homem se tornou um marco na história. Persevera, meu irmão. Persevera. Você pode estar a poucos centímetros da sua vitória. Persevera. Mas eu concluo te fazendo algumas perguntas. Será que não é hora de você parar de chorar e se levantar e se posicionar? Será que não é hora de você parar de querer fazer tudo do seu jeito? Será que não é hora de você dar mais atenção à voz de Deus, de obedecer às suas instruções? Será que não é hora de você investir mais na sua vida espiritual, para discernir melhor as coisas à sua volta? Será que não é hora de você agir com perseverança? Irmãos, é tempo de crescer. Deus quer que você cresça. Deus tem mais para você. Deus tem novos projetos, novos ideais, novas experiências, novas vitórias e conquistas para você. Mas quanto a você? Você quer crescer? Você está disposto a desfrutar o que Deus já reservou para a sua vida? Porque o maior interessado nisso tudo tem de ser você. O que é que você quer para a sua vida? Aonde você quer chegar? E o mais importante, o que é que você vai fazer? Quais são as mudanças que você efetuará na sua vida? Qual será a postura, sua postura, a partir de hoje? Como você voltará para a sua casa? Você voltará para a sua casa tendo o homem da figura 1 como referência? Ou você continuará tendo o homem da figura 2 como companheiro, como retrato da sua vida? Qual será a sua decisão nessa manhã? Você pode fechar os teus olhos?